Olá a todos, meus cumprimentos. Me chamo Elvis, sou do PET Economia. Nesse vídeo eu, Matheus e Pedro vamos tentar introduzir um pouco da economia, do que o economista faz, onde ele atua e por fim falar um pouco do curso de economia oferecido pela UEM, curso do qual nós fazemos parte. A gente espera com esse vídeo contribuir de alguma forma, seja informativamente ou ainda se você está no processo decisório, não sabe que curso escolher, que esse vídeo consiga de alguma maneira influenciar positivamente a sua decisão. Dito isso, eu gostaria de introduzir, em linhas gerais, o que é a economia, sua definição e tentar ilustrar um pouco dessa ciência, do que ela trata. De começo, pela definição clássica, economia seria o estudo de como a sociedade gera seus recursos escassos. Mas o que isso significa na prática? O problema aí é que recursos é uma palavra muito ampla. Eu posso dizer, por exemplo, recursos ambientais, eu posso dizer recursos humanos, eu posso dizer que os alimentos fazem parte dos recursos essenciais que o ser humano precisa. Eu posso incluir em recursos muita coisa. A ideia é que tudo que está incluído em recurso é porque tem uma finalidade. É nesse sentido. Pense, por exemplo, na produção de um avião. Quantos recursos não são mobilizados? De primeiro, recurso financeiro, para comprar outros recursos, para movimentar outros recursos. Por exemplo, os recursos, os insumos, a mão de obra, que seria o capital humano, e assim por diante. A economia, então, ela vai permear as relações sociais por conta dos recursos na medida em que elas se dão em bases materiais, ou seja, os próprios recursos. Recursos esses para produzir, recursos para se consumir e por aí vai. Quer ver outro exemplo? Você que está me assistindo ou está me escutando, me ouvindo, enfim, que está vestindo roupa, tudo isso participou de um processo de produção, certo? Seja por máquinas de trabalho, seja por mãos humanas que por sua vez utilizaram ferramentas e essas mesmas ferramentas, essas mesmas máquinas participaram de outros processos de produção, afinal tiveram que ser produzidas. Então tudo isso gera um encadeamento de recursos e, enfim, uma teia imensa aí de operações. A economia, então, ela vai se debruçar sobre isso, mas não sobre a produção diretamente, não como se dá uma produção de roupa, por exemplo, e sim sobre a análise da produção, da distribuição e do consumo de bens e serviços. Afinal, os recursos são mobilizados para se produzir bens e serviços, para se produzir objetos, coisas, entes passíveis de consumo, certo? Então é sobre isso que a economia vai se debruçar. Os ramos, para introduzir melhor a questão da economia, eu vou introduzir dois ramos que são bem intuitivos de se captar. O primeiro é a macroeconomia. Como o nome já diz, macro, ela lida, digamos, com raios maiores. Ela lida com grandes agregados. Eu vou dar um exemplo sobre a inflação. Então, para você obter uma inflação confiável de preços, você tem que fazer uma análise sobre determinados preços, certo? Então você tem que ter um agregado de preços e aí analisar a variação desse agregado de preços e aí falar, ó, tem inflação, houve inflação, não houve inflação, enfim. Da mesma maneira, para você afirmar que tem um nível de desemprego, primeiro você tem que saber qual é o nível de emprego, depois você tem que saber qual que é a força de trabalho disponível total, quantas pessoas querem trabalhar afinal e quantas pessoas estão de fato empregadas. E aí você consegue obter o nível de desemprego. Ainda assim isso varia. Por exemplo, eu posso fazer isso a nível de município, a nível de estado, a nível de país, enfim. A mesma coisa com o PIB. Já a microeconomia, ela dá um enfoque de raio menor, digamos assim. Ela vai estudar, por exemplo, a teoria do consumidor, como é que se constitui o preço, como é que se constitui uma curva da demanda, como é que se dá a escolha e a preferência. Isso pode ser formalizado, eu digo escolha e preferência individual. Outra dedicação seria a teoria da firma, como se dá a curva de oferta, em que estruturas as organizações se apoiam, e por aí vai. Mas calma, é só a introdução, tem mais. Essas coisas a mais que o curso nos oferece são algumas matérias que eu vou citar para vocês agora. Nós temos matérias históricas e sociais, como Introdução às Ciências Sociais, História do Pensamento Econômico e Princípios da Administração. Também temos matérias da Teoria Econômica Geral,
como microeconomia e macroeconomia. Também possuímos matérias matemáticas, como cálculo 1, cálculo 2, economia financeira e introdução à contabilidade, dentre outras matérias nas 3 áreas. Um economista pode exercer uma série de funções dentro da sociedade, nas mais variadas áreas de atuação. Há vários destaques que cursaram economia e são figuras públicas. De alguma forma, eles usam a economia no seu trabalho. Alguns deles são, por exemplo, o nosso ministro da Economia, que é o Paulo Guedes. Temos também o ex-ministro da Fazenda e ex-diretor do Banco Central, Henrique Meirelles. Temos o Jorge Paul Lemann, que hoje ele é o segundo homem mais rico do Brasil e um grande empresário. Temos também o próprio Eduardo Saverin, que, para quem não lembra, ele é o cofundador do Facebook. Hoje, ele é o homem mais rico do Brasil e um grande player do mercado financeiro, assim como os outros que a gente citou aqui. Mas calma lá. O curso de economia em si, ele não prepara ou certifica a gente para atuar no mercado financeiro diretamente. Para isso, você precisa buscar conhecimentos além do curso e também, dependendo da profissão que você quer exercer, você precisa de certificações específicas daquela área. O curso de economia trabalha uma parte da teoria econômica geral, e é por isso que o campo de atuação dele é tão extenso. Um economista pode ajudar na análise de planejamento de projetos públicos ou projetos privados. Pensa comigo. Uma empresa vai abrir alguma filial em outro país. Quem vai analisar os custos, os impostos, quanto tempo que vai demorar para ter algum retorno, qual vai ser esse retorno, enfim, esses aspectos e vários outros são analisados por um profissional de economia, um consultor financeiro, por exemplo. Como dito antes, o economista ele pode trabalhar em 2 esferas, como já apontou o Matheus. Tanto no setor público, nos bancos estatais, como por exemplo o Banco do Brasil, tanto no setor privado, como analista de uma empresa. Então vamos entrar agora de fato no que o economista pode atuar. Vamos falar primeiro sobre as empresas. O economista ele pode ser muito útil no setor de empresas porque ele está apto a desenvolver um planejamento orçamentário, analisar riscos de decisão dentro de um estudo de mercado. Pense, por exemplo, que uma empresa planeja abrir uma filial em outro país. Quem que vai analisar o projeto para saber quais são os principais custos, retorno, lucros projetados e outros aspectos? Como a gente sabe, o economista. Entrando em outra esfera, agora vamos falar sobre as indústrias. Ele pode também figurar no setor industrial, analisando a alta e a queda de preços nacionais e internacionais, elaborando previsões, avaliando a produção e seus impactos financeiros e também a demanda por commodities e suas variações. Ele também pode entrar nas esferas do governo, tanto nacional, tanto estadual e tanto municipal. Ele pode entrar na esfera governamental, como por exemplo pelo Ministério da Economia e no Banco Central, até bancos estatais, empresas estatais e secretarias de planejamento. O trabalho pode se pautar em sugerir medidas, apurar resultados, avaliar índice, entre outras funções. O economista também avalia a conveniência de financiamentos e identifica as melhores oportunidades de investimentos. O economista ele pode adentrar nas universidades e escolas técnicas também, tanto como um pesquisador ou como um lecionador nas salas de aula. E ele pode adentrar, por último, no mercado financeiro, nas cooperativas, bancos e sociedades de crédito, sendo desde corretor, analista de investimentos, trabalhando em gerências, diretorias, assessorias e consultorias. Ele pode também operar na bolsa de valores de forma autônoma, pode gerir fundos de investimento e operações financeiras para empresas ou até pessoas físicas. Agora nós vamos entrar em outro assunto. Vamos falar sobre o curso de economia dentro da UEM. Se você se interessou pelas áreas de atuação, uma boa maneira de dar um primeiro passo é entrar num curso de economia como o que é oferecido na UEM desde 1961, inclusive considerado o primeiro curso superior do interior do Paraná e o primeiro curso da UEM. Vamos falar agora um pouco sobre os aspectos técnicos. A UEM oferece um curso que pode se dividir em 2 turnos. Ou você pode optar por fazer no período noturno, com duração de 5 anos, ou até no período integral, com duração de 4 anos. As matérias já citadas anteriormente visam oferecer uma formação econômica com embasamento histórico junto a uma capacitação matemática adequada. E caso você tenha se interessado, você pode acessar mais detalhes em www.dco.uem.br. E por último, siga-nos nas redes sociais, que são Oficial UEM, DCO UEM, Peteco UEM, Caeco UEM, Consultoria Tática, ADCOM Consultoria e CSA Invest.